Agora o exemplo 3 que diz o seguinte, resolva em R as seguintes equações. Aí no item A, a equação é essa aqui, resolver essa equação. Olha que maravilha, não é verdade? Bom, então vamos lá, pessoal. O que a gente observa aqui? A gente observa que no primeiro membro dessa equação, a gente tem uma soma de infinitas parcelas, tá vendo? Uma soma de infinitas parcelas. E essas parcelas são termos de uma PG infinita de razão menos um quarto, não é verdade? Essas parcelas aqui, olha, são termos de uma PG infinita de razão menos um quarto. Portanto, eu posso pensar nessa fórmula aqui, tá? Você só pode pensar nessa fórmula quando você estiver somando termos de uma PG infinita e a razão dessa PG é um número entre menos 1 e 1. Então você pode pensar nessa fórmula, tudo bem? Então vamos lá? Olhando para essa fórmula, essa soma vai ser igual a A1, qual é o primeiro termo? É x ao quadrado, sobre 1 menos a razão. Quanto é que vai dar a razão aqui? Menos um quarto, né? A razão aqui, olha só, é o segundo termo, menos x ao quadrado sobre 4, dividido pelo primeiro termo, que é x ao quadrado. Divisão de fração, você repete a primeira fração, menos x ao quadrado sobre 4, multiplica pelo inverso da segunda, esse x ao quadrado com esse você simplifica, vai dar menos um quarto. Então, a razão da PG é menos um quarto. Então, é 1 menos menos um quarto, portanto, 1 mais um quarto. Tá bom? Atenção nesse detalhe, que é 1 menos a razão. Como a razão é menos um quarto, esse menos com esse menos aqui vai ficar mais. 1 mais um quarto. Isso tem que ser igual a 4 terços. Excelente, excelente. Vamos lá. X ao quadrado sobre 1 mais um quarto, também dá para fazer direto. 4 vezes 1 dá 4, mais 1, 5. 5 quartos. 5 quartos é igual a 4 terços. Agora eu vou fazer o seguinte, esse 5 quartos está dividindo, eu vou passar multiplicando. Dessa forma, você vai obter x ao quadrado igual a 5 quartos vezes 4 terços. Esse você vai cortar com esse, vai sobrar, vamos fazer aqui, x ao quadrado igual a 5 terços, portanto, x é mais ou menos raiz quadrada de 5 terços, ou seja, raiz de 5 sobre raiz de 3. Aí tem aquela história assim de racionalizar, né? Multiplica por raiz de 3, divide por raiz de 3, e aí você vai obter x igual a mais ou menos raiz de 5 vezes raiz de 3 dá raiz de 15, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Pronto. Mais ou menos raiz de 15 sobre 3 é o valor de x. Próximo exemplo, exemplo B, mesma linha de raciocínio, pessoal, mesma linha de raciocínio. Vou fazer bem devagarzinho com todos os detalhes para que todos acompanhem. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar essas raízes em potências mediante essa propriedade aqui, olha. Raiz de índice Q de A elevado a P é igual a A elevado a P sobre Q. Ou seja, se você quiser transformar uma raiz em potência, basta pegar o índice da raiz e colocar como denominador do expoente. Tudo bem? Então aqui eu tenho raiz de x. Então raiz de x vai ser o quê? X elevado a meio. Porque eu devo pegar o índice, que é 2, e colocar como denominador do expoente aqui, que é 1. Vai ficar x elevado a meio. Então essa parcela aqui vai ficar log de x elevado a meio na base 5. Menos essa aqui agora, ó, log na base 5 de x elevado a quanto? Por essa propriedade, a 1 quarto, né? O expoente aqui é 1 e o índice é 4. Então, x elevado a 1 quarto. Bom, mais... aqui vai ficar o quê? Log na base 5 de x elevado a 1 oitavo. Menos log na base 5 de x elevado a 1 sobre 16. E assim por diante. Isso é igual a menos 2 terços. Muito bem. Então, o que eu fiz nessa passagem? Apenas transformei essas raízes em potência. Agora eu vou usar uma propriedade dos logaritmos que diz o seguinte, log de A elevado a N na base B é igual a N vezes o logaritmo de A na base B. Existe uma propriedade dos logaritmos nessa aqui. Se você não lembra, acredita em mim que é a mais pura verdade, existe essa propriedade. O que ela diz pra gente da direita para a esquerda? Ela diz que se você tiver um número multiplicando o logaritmo, esse número você pode colocar como expoente do logaritmando. Tá? Isso que ela diz da direita para a esquerda. E aí eu vou usar essa propriedade aqui nessas parcelas negativas, tá vendo? Olha,
Aqui eu vou encarar como se fosse um menos 1 multiplicando. A esse menos 1 eu coloco como expoente do logaritmando, tudo bem? Então aqui vai ficar x elevado a 1/4, ainda elevado a menos 1, vai dar x elevado a menos 1/4. Devagarzinho pra você entender. As parcelas positivas, estou repetindo, log na base 5 de x elevado a 1/2. Aqui vai ficar mais log na base 5 de x elevado a menos 1/4. Agora estou usando essa propriedade. Mais o log de x na base 1, x elevado a 1/8 na base 5, e aqui eu vou usar a propriedade de novo. Estou usando essa propriedade nas parcelas negativas. Então, mais log na base 5 de x elevado a menos 1 sobre 16, e vai embora, né? Igual a menos 2/3. Excelente, excelente. Isso aqui é um pouco mais elaborado, não é verdade? Agora eu vou usar outra propriedade dos logaritmos que diz o seguinte, log de... Vou escrever mais embaixo um pouco aqui, olha. Log de A vezes C na base B é o log de A na base B mais o log de C na base B, né? Vou usar da direita para a esquerda. Uma soma de logaritmos é resultado do logaritmo de um produto. Exatamente o que eu tenho aqui, ó, soma de logaritmos. Então, essa soma de logaritmos é resultado do logaritmo de um produto. De qual produto? Esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, e assim por diante. Dessa forma, a gente vai obter logaritmo na base 5 de x elevado a meio, vezes x elevado a menos 1/4, vezes x elevado a 1/8, vezes x elevado a menos 1 sobre 16, e vai embora, né? E vai embora, e assim por diante. Isso tem que ser igual a menos 2/3. Bom, via de regra tem um parênteses grandão aqui, né? Um parênteses aqui até aqui. Opa! A reticência tem que ficar dentro do parênteses, não é verdade? Pronto. Bom, o que eu tenho dentro do parênteses agora é uma multiplicação de potências de mesma base. O que eu devo fazer é repetir a base e somar os expoentes. Então aqui a gente vai obter o seguinte, log na base 5 de x elevado a quem? Vou somar os expoentes. 1/2 menos 1/4 mais 1/8 menos 1 sobre 16 e vai embora infinitamente. Isso é igual a menos 2/3. Pronto! Agora a gente vai entrar aí na matéria que a gente está estudando, né? Na propriedade que a gente está estudando. Por quê? Por quê? As parcelas que compõem essa soma são termos de uma PG infinita de razão menos 1/2. Então vou usar essa fórmula aqui. Porque a PG é infinita e a razão é menos 1/2, eu posso usar essa fórmula. Vamos ver quanto é que dá essa soma aqui? Vou fazer aqui no cantinho, hein? Deixa eu ver onde é que eu vou fazer. Tá, vou fazer daqui mesmo. Essa soma, vou calcular aqui, tá? Vou calcular aqui. Bom, de acordo com essa propriedade, essa soma vai ser igual a 1. Quem é a 1? É 1/2. 1/2 sobre 1 menos a razão. 1 menos a razão. A razão aqui, pessoal, é menos 1/4 dividido por meio. Isso vai dar menos 1/2. Então, com menos na fórmula, mais 1/2. Então, isso vai ser igual a 1/2 sobre 1 mais 1/2. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. 3/2. Divisão de fração, repita a primeira fração. Multiplico pelo inverso da segunda. Isso vai dar, esse corta com esse, 1/3, né? 1/3. Maravilha, maravilha. Então, o que eu tenho aqui? No fundo, eu tenho um logaritmo de x elevado a essa soma, que é 1/3, na base 5, igual a menos 2/3. Bacana, não é verdade? Bom, e agora, onde é que eu vou finalizar, hein? Será que dá pra gente fazer aqui? Vamos vir pra cá? Vamos vir pra cá. Agora eu vou pensar na definição de logaritmo, pessoal. Log de x elevado a 1/3 na base 5 igual a menos 2/3 significa que 5 elevado a menos 2/3 é igual a x elevado a 1/3, ou o contrário. X elevado a 1/3 é igual a 5 elevado a menos 2/3. 5 elevado a menos 2/3. Excelente, excelente. Bom, aí esse 3 com esse aqui você pode simplificar. O que justifica esse fato o que justifica esse corte é o fato de você estar elevando ao cubo ambos os membros dessa igualdade. Se você eleva ao cubo, esse 3 aqui você vai cortar e esse aqui também.
Então, no primeiro membro vai sobrar x e no segundo membro vai sobrar 5 elevado a menos 2. O 5 elevado a menos 2 é 1 sobre 5 ao quadrado, ou seja, 1 sobre o 5 ao quadrado, que é 25. Essa questão aqui já foi melhor, não é verdade, pessoal? Exemplo 4 diz o seguinte: uma bola é atirada ao chão de uma altura de 200 metros. Ao atingir o solo pela primeira vez, ela sobe até uma altura de 100 metros, cai e atinge o solo pela segunda vez, subindo até uma altura de 50 metros. E assim por diante, até perder energia e cessar o movimento. Quantos metros a bola percorre? Questão interessante, não é verdade, pessoal? O problema está dizendo para a gente o seguinte, que uma bola ela é atirada de uma altura de 200 metros. Ela é atirada, bate no chão, sobe até uma altura de 100 metros, cai de novo, bate no chão, sobe até uma altura de 50 metros e assim por diante. Se esse processo continuar indefinidamente, quantos metros percorreu a bola? Vamos fazer um esquema aqui para ilustrar a situação? Então, a situação é a seguinte, olha, a bola está aqui, né, e ela é atirada em uma altura de 200 metros. Então, vamos supor que 200 metros seja esse aqui. Pronto. Ela é atirada de uma altura de 200 metros. Essa medida aqui tem 200 metros. Aí, o que acontece? Ela bate no chão e sobe até uma altura de 100 metros. Sobe até a metade, né? Sobe até a metade. Altura de 100 metros. Aí, novamente, ela bate no chão e sobe até uma altura de 50 metros. E assim por diante, né? 50 metros. Essa medida aqui, ó, 50 metros. Depois, novamente, bate no chão e sobe até uma altura agora de 25 metros. E assim por diante. Esse é o esquema, né? Esse é o esquema. Só para a gente ilustrar a situação. Quantos metros ao todo a bola percorreu? Bom, o total de metros percorrido pela bola vai ser o seguinte, vê se você concorda comigo. Vai ser o 200, né? Ela caiu de uma altura de 200 metros, vai ser o 200. Mas, agora ela bateu no chão, subiu 100 e desceu 100. Ela subiu 100 e desceu 100. Portanto, ela andou mais 200. Então, mais 200. Aí nós estamos aqui, né? Aí ela bateu no chão, subiu 50, desceu 50. Né? Bateu no chão, sobe 50, desce 50, portanto ela andou mais 100 metros. Depois ela bate no chão, sobe mais 25, desce 25. Sobe 25, desce 25, andou mais 50 metros. E assim por diante, né? Depois você vai concluir que ela vai andar mais 25 metros e assim infinitamente. Bom, essa é a soma, né? A soma que eu devo determinar o seu valor a fim de responder o problema. O que a gente está observando? Que a partir desse 200 aqui, olha, daqui para a direita, as parcelas que compõem essa soma são termos de uma PG infinita de razão meio. Portanto, eu posso usar essa forma. Não posso considerar a partir desse 200, tá, pessoal? A PG é a partir desse 200. 200, 100, 50 e assim por diante. Aqui eu tenho uma PG de primeiro termo 200 e a razão meio. Então, o total de metros percorrido pela bola vai ser 200, mas para essa parcela, agora eu vou olhar para a fórmula de limite da soma. É o A1, que é 200, sobre 1 menos a razão, que é meio, né? 100 dividido por 200 simplifica, dá 1 meio. Então, o total T de metros percorrido pela bola vai ser 200 mais 200 sobre 1 menos meio vai dar meio, né? 2 vezes 1 dá 2, menos 1, 1, 1 meio. Então, total vai ser 200 mais 200 dividido por meio vai dar 400. Dividir por meio, pessoal, equivale a multiplicar por 2. É bom a gente ter esses caminhos mais rápidos aí para a gente fazer as continhas. Dividir por meio equivale a multiplicar por 2. Dividir por 1/3 equivale a multiplicar por 3, assim por diante. Então, 200 dividido por meio, isso vai dar 400. Assim você vai concluir que o total de metros percorridos por essa bola vai ser 600. Pronto, 600 metros, total de metros percorridos pela bola. Questão bacana essa aí, não é verdade? Agora, o exemplo 5. Considere uma sequência de quadrados Q1, Q2, Q3 e assim por diante, em que a medida do lado de cada quadrado é a 10ª parte da medida do lado do quadrado anterior. Sabendo que o lado do quadrado Q1 vale 10 centímetros, determine aí no item A soma dos perímetros de todos os quadrados da sequência. A soma dos perímetros de todos os quadrados da sequência. Então tá. No item A,
O que ele quer que a gente determine é a soma S, que é a soma dos perímetros de todos os quadrados, ou seja, é o P1, perímetro do primeiro quadrado, mais P2, o perímetro do segundo quadrado, mais P3, o perímetro do terceiro quadrado, mais P4, perímetro do quarto quadrado, e assim por diante. Essa é a soma que ele quer que a gente determine. A soma dos perímetros de todos os quadrados dessa sequência. Então tá. O problema está dizendo para a gente que o lado do primeiro quadrado vale 10. O lado do primeiro quadrado vale 10. Se o lado do primeiro quadrado vale 10, quanto vai valer o seu perímetro? Lembrando que o perímetro de um quadrado é a soma de todos os seus lados, né? O perímetro de uma figura plana é a soma de todos os seus lados. E, portanto, o perímetro de um quadrado é 4 vezes o seu lado, não é verdade? Então, o perímetro do quadrado 1 é 40, tendo em vista que o lado é 10. Já sei que P1 é 40. Mas, agora eu vou determinar o perímetro do segundo quadrado. O problema está falando que o lado de cada quadrado é 1/10 do lado do quadrado anterior. Então, o lado do primeiro quadrado é 10, o problema deu. Logo, o lado do segundo quadrado vai ser 1/10 de 10, ou seja, vai ser 1. O lado do segundo quadrado é 1. E, portanto, o seu perímetro é 4 vezes 1, que é 4. Não é verdade? 4. Então, aqui 4. Mas, agora vamos determinar o perímetro do terceiro quadrado. Bom, primeiro pensando no lado do terceiro quadrado. O lado do terceiro quadrado é 1/10 do lado do quadrado anterior. O lado do quadrado anterior, né, que é o quadrado 2, mede 1. Logo, o lado do quadrado 3 vai ser o quê? 1/10 de 1, né, que é 1/10. E o seu perímetro? 4 vezes 1/10, que é 4/10. E assim por diante. E aí, usando essa mesma linha de raciocínio, você vai concluir que o perímetro do quarto quadrado vai ser 4 sobre 100 e vai embora. Pronto. Essa é a soma, né? O valor da soma, né? Procurado, o valor da soma procurado. Conforme a gente observa, as parcelas que compõem essa soma são termos de uma PG infinita de primeiro termo 40, razão 1/10, não é verdade? Então, eu posso usar essa fórmula. Só pode usar essa fórmula se a razão for número entre menos 1 e 1, tá? Então, olhando para essa fórmula aqui agora, o primeiro termo é 40 sobre 1 menos a razão, que é 1/10. Então, a soma vai ser igual a 40 sobre 1 menos 1/10, dá para fazer direto. 10 vezes 1 dá 10, menos 1, 9. 9/10. Então, a soma vai ser igual. Divisão de frações, eu devo repetir a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 9/10 é 10 nonos. E aí você finaliza, ó, a soma dos perímetros de todos os quadrados vai ser quem? 40 vezes 10, 400 sobre 9. 400 sobre 9 o quê? Centímetros quadrados. Não, só centímetros, né? Porque aqui é o perímetro. Pronto, já é o item A. A soma dos perímetros de todos os quadrados, 400 sobre 9. Muito bem. O item B, a soma das áreas de todos os quadrados da sequência. Então, tá, no item B, ele quer que eu determine essa soma. Essa soma, ó. A1, a área do primeiro quadrado, mais A2, a área do segundo quadrado, mais A3, a área do terceiro quadrado, e assim por diante. Vamos lá. O primeiro quadrado tem lado 10, né? O primeiro quadrado tem lado 10. Então, a sua área vai ser 10 ao quadrado, né? Para você determinar a área de um quadrado, né? A área do quadrado é dada por lado ao quadrado. Então, o primeiro quadrado tem lado 10, sua área, então, é 100. O segundo quadrado, conforme nós discutimos, tem lado 1, então, sua área vai ser 1, né? 1 ao quadrado, que é o mesmo. O terceiro quadrado tem lado 1/10 e, portanto, sua área é 1/10 ao quadrado, 1 sobre 100, e assim por diante. Pronto, conforme a gente observa, novamente, as parcelas que compõem essa soma são termos de uma PG infinita, de primeiro termo 100, razão 1 sobre 100, e, portanto, eu posso usar essa fórmula aqui para determinar a soma, essa soma pedida. Muito bem. A soma S vai ser igual, olha para a fórmula, A1 é 100 sobre 1 menos a razão, que é 1 sobre 100. Tá? Basta fazer esse dividido por esse, né? 1 sobre 100 dividido por 1 dá 1 sobre 100. Então, a soma S vai ser igual a 100
sobre 1 menos 100. Ó, 100 vezes 1 dá 100. Menos 1, 99. 99 sobre 100. Divisão de frações, você repete a primeira, que é o 100, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 99 sobre 100 é 100 sobre 99. Portanto, a soma S, a soma das áreas de todos os quadrados vai ser o quê? 10.000 sobre 99. 10.000 sobre 99 centímetros quadrados. Pronto. Exemplo 6, para a gente finalizar essa aula. Considere uma sequência de quadrados Q1, Q2, Q3 de infinitos quadrados. O lado do quadrado Q1 mede 8 centímetros e os vértices de cada quadrado a partir do segundo são os pontos médios dos lados do quadrado precedente. Calcule a soma das áreas desses infinitos quadrados. Bacana. Então o problema está falando para a gente que existe um quadrado de lado 8, que para mim é esse quadrado preto aqui, olha, cujo lado mede 8 centímetros. Aí é o lado desse quadrado em preto, 8 centímetros. Aí tomou-se os pontos médios dos lados desse quadrado preto e formou-se um novo quadrado, o quadrado em azul. Depois tomou-se os pontos médios dos lados desse quadrado em azul e formou-se um novo quadrado, o quadrado em vermelho, e assim por diante. Continuando esse processo indefinidamente, determinar a soma das áreas de todos os quadrados, da área do quadrado preto, mais a área do quadrado azul, mais a área do quadrado vermelho, mais a área dos quadrados que vão se formando aí. Tudo bem? Então, vamos pensar na soma S procurada aqui, olha. A soma S procurada vai ser a área do quadrado preto, né? Vai ser a área do quadrado preto. Área do quadrado preto, mais a área do quadrado azul. Vou até colocar em azul aqui, olha. A área do quadrado azul, mais a área do quadrado em vermelho. Mais a área do quadrado em vermelho. Tá vendo? E vai embora. Tá. Vamos lá. Área do quadrado preto. O quadrado preto tem lado 8, tá vendo? Tem lado 8. Portanto, sua área é 8 ao quadrado, que é 64. 64. Mas, vamos pensar agora na área do quadrado azul. A área do quadrado azul. Olha só. Bom, para eu determinar a área do quadrado azul, eu devo determinar o seu lado, né? Eu preciso achar o valor do seu lado. E para a gente determinar o lado do quadrado em azul, vamos fazer o seguinte. Vamos traçar esses pontilhados aqui, olha. Isso. Pronto. O que a gente observa? Que esse lado aqui, o lado do quadrado em azul, ele é a diagonal desse quadrado de lado 4. Consegue enxergar? Porque tudo aqui é 8, então aqui é 4, tá? Então o lado do quadrado em azul é a diagonal desse quadrado que tem lado 4. Como é que a gente calcula a diagonal de um quadrado? Não é lado raiz de 2? Portanto, o lado do quadrado em azul vai ser o quê? 4 raiz de 2 é o lado do quadrado em azul. E sua área vai ser esse valor ao quadrado. Então, a área do quadrado em azul vai ser 4 raiz de 2. Já vamos fazer em preto aqui mesmo, né? 4 raiz de 2 ao quadrado. Mas, agora eu devo calcular a área do quadrado vermelho. A área do quadrado vermelho vai ser quanto? Para eu determinar a sua área, eu preciso achar o seu lado. Vê se você concorda comigo. Olha só. Tendo em vista que esse quadrado aqui tem lado 4, essa medida aqui vai valer 2. E, portanto, o lado do quadrado em vermelho vai ser 4, não é isso? Vai ser 4, tudo bem? A gente poderia estar pensando numa propriedade de geometria que diz o seguinte: dado um triângulo, a base média de um triângulo é a metade da base. O que eu quero dizer com isso? Olha para esse triângulo aqui, olha. Esse aqui, o pontilhado, azul e azul. A base desse triângulo aqui, tá vendo? Que é esse pontilhado, é 8. Esse em vermelho, que é o lado do quadrado em vermelho, é a base média, porque aqui são os pontos médios. Portanto, a base média é a metade da base. Se a base é 8, aqui vai ser 4. E assim, a área do quadrado em vermelho vai ser 4 ao quadrado. E assim por diante. Então, a área S vai ser igual a 64, mais aqui, raiz de 2 ao quadrado dá 2, 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 2 dá 32, mais o 4 ao quadrado que é 16, e assim por diante. Aí, que maravilha, né? Não é verdade? Bom, e aí, pessoal, conforme você está observando,
Essas parcelas são termos de uma PG infinita de razão 1/2. Portanto, eu posso pensar nessa forma. Tá? Então, a área de todos os quadrados vai ser, olha para a fórmula, A1, 64, sobre 1 menos a razão. A razão aqui é meio, né? 32 dividido por 64, simplificando você obtém 1/2. Então, a área vai ser 64 sobre 1 menos 1/2 vai dar 1/2. E 64 dividido por meio, conforme eu digo para vocês, dividir por meio equivale a multiplicar por 2. É 128. 128 centímetros quadrados. É a soma das áreas de todos os quadrados.